hoje vamos fazer uma experiência nova que poderá permitir aos enfermeiros e aos médicos, ou mesmo ao pessoal da manutenção, fazer uma verificação rápida do funcionamento das seringas perfusoras que estão em uso. Neste momento, como existe alguma falta de equipamento nos hospitais, não há a possibilidade de fazer umas manutenções regulares aos equipamentos e verificar se a sua condição em uso está adequada. Assim, sugere-se então este método, que é um método simplificado, não é um método primário, não é um método que normalmente é utilizado para verificar ou calibrar estas seringas de perfusão, mas neste momento poderá ser um método aplicável face às condições do Covid-19, desta situação que temos de pandemia, que poderá ajudar então os técnicos na verificação do estado do equipamento. Esta é então uma bomba de perfusão, normalmente utilizada para fins hospitalares para doseamento de pequenos caudais, e vou então fazer uma demonstração do método que eu chamo método volumétrico, que é a utilização de um cronómetro e de uma proveta de vidro devidamente calibrada para determinar o caudal que está a debitar da seringa de perfusão. O objetivo principal deste método será então medir volume debitado por unidade de tempo, e isso irá nos dar então o caudal da máquina. Antes de iniciar esta calibração através do caudal, temos que verificar se as seringas que estamos a utilizar, que são seringas descartáveis, são as adequadas para a máquina que estamos a utilizar. Verificamos se são compatíveis ou não. Depois é necessário encher a seringa com o líquido que vamos administrar ao paciente, ou que vamos efetuar a calibração, garantindo que não existem bolhas de água, de ar, neste caso, dentro da própria seringa. Por isso o que vamos fazer agora é encher a seringa com o líquido de calibração, de forma a garantir que não temos nenhuma bolhas de ar. E o que fazemos normalmente é vazamos e enchemos várias vezes a seringa com o líquido de calibração, e isso permite que haja minimizar de bolhas dentro da seringa. Vamos colocar a linha adequada, com o catéter também adequado, e vamos manualmente garantir que temos toda a linha em carga, ou seja, toda a linha vai ficar com o fluido que pretendemos administrar. Por isso vamos então colocar aqui até vermos a água a sair na ponta. Pronto, já verificámos que existe então uma saída de água da linha, e neste momento então garantimos que toda a tubagem está cheia de água e podemos então iniciar o nosso ensaio. Vamos então colocar a seringa dentro da nossa bomba de perfusão. Vamos selecionar a seringa, ela própria automaticamente já identifica qual é a seringa que vamos utilizar. Neste momento vamos já programar qual é o doseamento que vamos fazer. Vamos experimentar, por exemplo, 20 ml/hora. Vamos pôr a correr já nesta fase um pouco de líquido a essa velocidade, para garantir que realmente antes de colocar a proveta, antes de colocar a seringa dentro da proveta, vamos verificar se há então líquido a sair à velocidade pretendida. Por isso vamos iniciar primeiro aqui o nosso doseamento, e quando verificarmos então que existe já um gotejamento inicial na ponta, já se observa então uma gota a cair, vamos considerar então que já temos líquido a cair à velocidade pretendida. Vamos parar, vamos remover esta gota que aqui está e que não pertence ao ensaio. Vamos colocar aqui a ponta da seringa dentro da nossa proveta e
neste momento temos então todo o sistema preparado para iniciar o ensaio. Temos então o tubo está em carga, temos a nossa proveta colocada na posição certa, temos aqui um cronómetro que vamos utilizar e vamos fazer então simultaneamente o início da perfusão ou da saída da água com o início do cronómetro e da bomba de perfusão simultaneamente. Eu recomendo que seja feito um ensaio só de 10 minutos. Penso que, pelos ensaios que fizemos previamente neste método, recomendo que seja feito então este ensaio de 10 minutos aproximadamente. Ao fim de 10 minutos, vamos então parar o nosso cronómetro ao mesmo tempo que paramos o nosso ensaio e vamos verificar qual foi o volume que caiu dentro da nossa proveta. Pronto, neste momento temos o cronómetro quase a chegar aos 10 minutos e vamos então tentar fazer uma paragem síncrona entre a seringa de perfusão e o nosso cronómetro para depois poder utilizar então estes dados do cronómetro como o tempo de calibração de ensaio. Pronto, paramos então a nossa seringa. Temos aqui o tempo que foi utilizado como tempo de calibração. Vamos retirar a nossa proveta e neste momento vamos ter que observar qual foi o líquido debitado. De forma a lermos corretamente o volume numa proveta, necessitamos de fazer um contraste entre a água que estamos a ler e efetivamente o traço do menisco. Para termos um contraste efetivo entre estas duas linhas, precisamos de colocar então um objeto preto por detrás do nosso instrumento que estamos a ler, imediatamente por baixo do nível do menisco. Pronto, normalmente este é o procedimento normal para ler o menisco de forma correta. Então o que vamos fazer é colocamos então aqui este objeto que nos vai fazer um contraste preto sobre a nossa escala e conseguimos ver com este objeto que neste momento conseguimos ter um volume de 3,2 ml na nossa proveta. Outra situação muito importante será, com o resultado obtido, vamos verificar se a máquina se encontra dentro das especificações do fabricante ou do próprio utilizador. Essa é a parte principal, é para isso que servem fazer calibrações ou verificações dos instrumentos metrológicos. É verificar a sua conformidade de acordo com determinados critérios. Por isso, o que iremos fazer de seguida é então, depois de efetuar o cálculo do volume, comparar com os nossos critérios e verificar então se o instrumento está apto ao uso. Caso esteja dentro dos critérios, são os critérios descritos pelo fabricante ou pelo próprio utilizador, vamos então aceitar o equipamento e colocá-lo ao serviço e verificamos que ele está então nas condições de utilização. Este método que vocês viram agora à demonstração é um método secundário. O método primário será um método gravimétrico, que depende diretamente da massa. Este método é um método que também depende da massa, mas não diretamente, ou seja, utilizamos primeiro uma proveta calibrada. O que quer dizer que, ao ser um método secundário, vai ter uma incerteza superior ao método primário. Esta incerteza, determinada através deste método, tem que ser contabilizada quando estamos a fazer a avaliação da conformidade dos resultados. A avaliação da conformidade dos resultados compreende sempre a utilização do erro do instrumento mais a sua incerteza, sendo que este método terá sempre uma incerteza aproximada de 1%, ao qual se junta então o erro do instrumento. E com essas duas informações vamos então concluir se o instrumento estará apto ao uso ou não.
Este método que nós estivemos aqui a visionar tem uma incerteza perto de 1%. Essa incerteza, a principal fonte é a resolução da proveta, e neste caso estamos a utilizar a melhor proveta possível, que é uma proveta de 5 ml com uma resolução de 0.1. No caso de utilizarmos uma proveta, por exemplo, de 25 ml, vai ter uma resolução de 0.5 ml, o que quer dizer que quando estamos a ver qual é que foi o volume doseado, vamos ter muito menos exatidão na nossa medição do que com uma proveta mais pequena. Daí, para minimizar todos estes fatores e ter uma incerteza adequada, vamos utilizar então uma proveta com uma melhor especificação para fazer a determinação do volume. É este o ponto crítico deste método, será sempre a medição do volume debitado pela máquina.